O meu convidado de hoje é diplomata. Foi ministro das Relações Exteriores durante todo o governo Lula e ministro da Defesa durante o primeiro mandato da presidenta Dilma. Em 2009, foi indicado pela revista Foreign Policy como o melhor diplomata do mundo. Bem-vindo, Celso Amorim. Prazer estar com você, Fernando. Prazer estar com você. Celso, eu vou começar pelo fim, porque nós estamos numa situação tão dramática do ponto de vista das relações exteriores, que eu, em geral, começo perguntando sobre a vida pregressa da pessoa. A minha é muito conhecida. Mas eu queria te perguntar, qual é a política externa do Brasil de hoje, até para que a gente consiga se posicionar frente a ela? Você enxerga hoje uma política externa do Brasil? Bom, política sempre acaba havendo, né? Porque são os fatos produzem uma percepção nos outros. Então, agora eu acho que, digamos, a linha central é a submissão aos Estados Unidos, né? Eu acho que se é que há uma linha, essa é a que mais se aproxima. Mas mesmo dentro dessa linha, digamos, há muita irracionalidade também no meio. Então, isso torna difícil você definir, porque, por exemplo, se você comparar com o começo do governo militar, da ditadura militar em 64, tinha mais lógica. Agora não tem lógica. Você veja, por exemplo, para dar um exemplo entre muitos, né, com relação à Argentina, né, o Trump telefonou para o Alberto Fernandes, disse que ia ter boas relações. O presidente Bolsonaro disse que não vai à posse, primeiro já ofendeu, depois disse que não vai à posse. Então, mesmo dentro da linha de submissão aos Estados Unidos, não deixa de surpreender, né? Então, ela é assim, digamos, a linha central é uma submissão aos Estados Unidos, mas com vários elementos de irracionalidade aí pelo meio. E uma falta de consistência, de coerência interna. Por isso que eu pergunto da falta de política. Eu acho que o que parece ser consistente na cabeça do Bolsonaro, mas às vezes a realidade também se impõe de uma forma diferente, é essa submissão aos Estados Unidos. Isso eu vejo como uma coisa muito forte. E vou dar um exemplo também de como isso é forte. Quando houve a assinatura, ou pré-assinatura, ou assinatura do pré-acordo entre o Mercosul e a União Europeia, isso foi muito festejado. Agora, um mês depois, ou menos de um mês depois, o Bolsonaro fez tudo para que o acordo não fosse para frente, né? Ofendendo o ministro das Relações Exteriores, deixando ele esperar para ele cortar cabelo, deixando esperar não indo ao encontro porque foi cortar cabelo, e se deixando filmar, inclusive, fazendo isso, quer dizer, era obviamente depois, e tudo isso tinha coincidido com a visita aqui do secretário de Comércio dos Estados Unidos, que falou que esse acordo Mercosul-União Europeia poderia ter umas pílulas envenenadas. Sim. Né? Então, quer dizer, ele ali já sentiu necessidade de criar uns probleminhas, quer dizer, ao mesmo tempo, pelo lado neoliberal do Guedes, ele acha que o acordo é bom. O acordo, na realidade, foi negociado na época do Temer, basicamente, né? Sim. Temer, Macri. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que demonstrar uma vassalagem absoluta com relação aos Estados Unidos. Então, aí, às vezes, há umas contradições. Mas, se você for procurar uma linha predominante, pelo menos, é essa da submissão aos Estados Unidos. Outro exemplo é o voto com relação ao embargo a Cuba, né? Quer dizer, essa resolução que condena o embargo, ela não é uma resolução de solidariedade com o povo cubano. Claro que muitos países podem votar por solidariedade, mas ela é basicamente uma resolução sobre direito internacional, sobre a não aplicação extraterritorial da lei americana. Né? Tanto assim que governos de direita, como o governo da Hungria, por exemplo, votam a favor da resolução. Pequenos países lá do Pacífico, muito vulneráveis, Ilhas Marshall, votam a favor da resolução. Guatemala, por exemplo... Por uma questão de princípio. É uma questão de princípio de direito internacional. Só votou Brasil, só Brasil e Israel. Israel vota sempre igual aos Estados Unidos em termos internacionais, porque tem uma dependência existencial ali dos Estados Unidos. E o Brasil foi o único. Você pode dizer que o Brasil foi o único a rigor, porque Israel, nesse caso, nem conta. Então, é uma submissão absoluta, irracional, porque isso desacredita o Brasil com vários outros países, com todos os outros países, na realidade. Você vai me permitir, nessa entrevista, tentar extrair da tua experiência, que é a mais vasta dentre todos os diplomatas, né, do Brasil, e uma das maiores experiências acumuladas no mundo em termos de diplomacia, extrair de você um aprofundamento que nem sempre a gente vê na imprensa, né? O acordo União Europeia-Mercosul. A gente sabe que isso tem uma longa história de mais de uma década de negociações. Aparentemente... 2 décadas. 2 décadas. Quase, Aparentemente o Temer levou a sério a agenda de
seguir à frente com o acordo, e nos primeiros meses do governo Bolsonaro foi possível. O que de fato interessa ao Brasil nesse acordo? O que é temerário? Qual é o jogo que está por trás dessa indefinição do governo Bolsonaro em relação a prosseguir com agora a aprovação nos parlamentos, tanto de lá quanto de cá? Não, Fernando, eu acho que certamente corresponde a uma agenda neoliberal da maneira que ele está colocado. Veja bem, eu tenho que falar claramente sobre esse acordo. Porque eu até me sinto meio ligado a esse acordo lá no início, porque quando a primeira vez que a ideia de um acordo Mercosul-União Europeia foi discutida foi ainda no governo Itamar, que eu era também ministro das Relações Exteriores. Pois é. E ali o germe da coisa... O germe foi ali. E eu vou dizer porque vivíamos naquela... Foi aquilo que foi logo depois do governo Collor no Brasil, o governo Menem, estava sendo lançada a ALCA. E, digamos assim, uma liberalização do comércio parecia algo inevitável pelas pressões. A ALCA parecia inevitável. Então, o que nos pareceu no momento, estou falando para mim isso, sim, em 93, era, digamos, ou 94, era criar um certo equilíbrio, já que você ia abrir, não vamos abrir, entregar tudo aos Estados Unidos, vamos melhorar um pouco o poder de barganha. Bem, o fato é que quando isso foi pensado inicialmente era um acordo de livre comércio, mas esses acordos de livre comércio ganharam digamos assim, aspectos que vão muito além do comércio de bens. Então, por exemplo, questões como propriedade intelectual, questões como certos aspectos de serviços, de investimentos, compras governamentais, tudo isso foi entrando no acordo. Por isso é que nós, no início do governo Lula, 2003, 2004, nós tentamos negociar. E conseguimos até tirar muitos desses aspectos, que acho que depois voltaram, muitos desses aspectos. Mas mesmo assim, o acordo era muito difícil. Por quê? Porque a União Europeia queria muito em matéria de manufaturas para entrar. Nós não somos um mercado desprezível. Às vezes a gente acha que a gente é desprezível, mas não é. Brasil, Argentina, Mercosul, não é um mercado desprezível. E dava muito pouco no que nos interessava de modo mais imediato, que é a agricultura. Eu vou falar a verdade. Hoje em dia eu tenho dúvidas que, mesmo que eles dessem o que a gente estava pedindo, se o acordo valeria a pena, em termos, digamos... Mas na época poderia parecer que valeria a pena. Agora, certamente o acordo que foi feito, a abertura é muito ampla, cobre essas áreas que eu tinha te dito que eram problemáticas e que nós tínhamos conseguido minimizar, nas minhas conversas com Pascal Lamy, que era então o comissário europeu. Então eu acho que esse acordo não é bom. Agora, veja bem, do ponto de vista do Bolsonaro, o problema é como é que ele se coloca entre, digamos, o impulso neoliberalizante do Guedes, que aliás o levou até a dizer que poderia fazer um acordo de livre comércio com a China, não sei se é para valer ou não, mas de qualquer maneira falou isso, e a fidelidade absoluta ao Trump. Não é nem os Estados Unidos, é o Trump. Sim. Então, e se eventualmente mudar o governo lá, talvez ele não mantenha. Talvez não mantenha, pois é. Ou eles não mantenham com relação a nós. E vice-versa. Né? Enfim, então eu acho que há essa confusão hoje. Mas a impressão que dá, assim, é de que nós estamos, em relação à propriedade intelectual, em relação a compras governamentais, em relação à entrada de manufaturas europeias no Mercosul, abertura total. Investimentos. E na questão que nos interessaria mais no curto prazo, que é os nossos produtos, aí tem uma série de salvaguardas no acordo. Sim. Uma série de barreiras que podem ser ativadas. Primeiro que são só cotas, eles não liberam. A manufatura aqui a gente vai abrir tudo. Lá são cotas. Por produto específico. Certo tipo de carne. E os europeus são danados nessas coisas. Eu negociei muito com eles. Ah, não, isso aqui é para carne desossada. Ou isso aqui é para frango, mas não é para frango salgado. Sabe? Ali, se você não tiver muita determinação, o que eu acho é que o Macri e o Temer, e o Bolsonaro herdou isso, e o Guedes adorou, obviamente, eles estavam com muita pressa de fazer o acordo. Então, a pior receita para fazer um acordo, eu hoje, volto a dizer, hoje em dia eu tenho dúvidas se vale a pena o acordo com os pressupostos que ele foi colocado. Mas, além disso, quando você está com pressa para fazer um acordo, você negocia mal. Claro. E eu acho que foi o que aconteceu. Deixa eu te fazer uma pergunta prospectiva, assim, explorar a tua experiência num assunto que é gritante. Você tem aí, efetivamente, uma guerra comercial que está dada entre as duas maiores potências do mundo, Estados Unidos e China. Se você for chanceler hoje, né, espero que venha a ser. Já passei da idade. Né?
Como é que o Com Brasil... todas as compulsórias possíveis. Como é que o Brasil navega? Um país da importância do Brasil, como é que navegaria, na sua opinião, como é que deveria navegar em meio a esse mar turbulento de duas potências? 5G, é tanta coisa envolvida, né? Tecnologia, né? Tecnologia, a China sendo o maior comprador de produtos brasileiros, hoje o maior parceiro comercial do Brasil, os Estados Unidos, pela proximidade, pela importância e pelas relações históricas, é um parceiro que nós não podemos desprezar. Como é que um país da dimensão do Brasil, que tem peso específico, como é que navega em águas turbulentas em meio à Guerra Fria comercial? Porque não é uma escalada armamentista no sentido clássico ali, né, dos anos 50, 60, é uma outra coisa. Olha, aí tem dois aspectos assim que são até um pouco contraditórios. Quer dizer, do ponto de vista imediato, você pode até dizer que uma disputa entre eles nos beneficia, porque você pode escolher, barganhar um pouco o que os países, muitos países, não nós, muitos países em desenvolvimento fizeram na época da Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos. A Coreia, por exemplo. A Coreia, mas não, por exemplo, aí era outro aspecto, mas digamos, o Egito, por exemplo, aí tentou fazer um financiamento com os Estados Unidos para fazer a grande barragem de Assuan, acabou fazendo com a União Soviética. Sim. Depois os Estados Unidos entraram lá, mas até hoje tem uma foice e martelo se você visitar Assuan, porque eles fizeram com a União Soviética e os Estados Unidos não quis fazer, sim, porque era contra a presença do Estado, por razões ideológicas, na realidade, ou doutrinárias. Então, quer dizer, você pode aproveitar essas diferenças e isso pode ter vantagem. Agora, estruturalmente, a longo prazo, não é bom uma guerra entre eles, porque isso danifica todo o comércio internacional e acabará afetando a todos. O que eu acho é que você não tem que tomar partido. Digamos, o básico é não tomar partido nesse conflito e aproveitar as chances que aparecerem. Sabendo, por um lado, quando as pessoas falam, porque outro dia li uma colunista, que na época até que ela acompanhava, eu até elogiava a política externa, mas eu não, que o Brasil não aceitou a ALCA por razões ideológicas, não foi por razões ideológicas. Mesma razão que eu não aceitaria com a China hoje, um acordo de livre comércio. Mas especificamente com os Estados Unidos ainda tinha esses outros aspectos que eu mencionei, dos investimentos, serviços, propriedade intelectual, etc. Agora, e também porque você tem pouco a ganhar num acordo de livre comércio, que a maioria, tudo que não é sensível, a estrutura tarifária dos Estados Unidos é muito baixa. Eles só põem tarifa alta naquilo que eles consideram sensível. Então você vai tentar negociar alguma coisa, etanol. Não, mas isso aqui é sensível. Não, entendeu? Isso é sensível. Então, na realidade, quer dizer, nós teríamos muito pouco a ganhar. Pensando agora um pouco a questão da relação do Brasil com os organismos multilaterais. Parece que as coisas também não vão bem por aí. Temos problemas, um problema específico que foi debatido recentemente. A entrada na OCDE, em contrapartida, abrir mão de prerrogativas de comércio na OMC. Parece que nós já demos passos no sentido de abrir mão das prerrogativas de países em desenvolvimento, o que vai prejudicar o comércio, a exportação brasileira, e não tivemos o aval pretendido pelo Brasil por parte dos Estados Unidos, que sugeriu que a Argentina entrasse... Nós mandamos uma carta de amor pelo correio que foi devolvida, destinatário desconhecido. Né? Na verdade, foi isso que aconteceu, eu acho. Mas, enfim, de qualquer maneira, a gente tem que até agradecer, porque não é bom para o Brasil entrar para a OCDE, na minha opinião. E por quê? É um tal selo de qualidade que alguns países querem. Por quê? A OCDE não é a OMC, ali a OMC é diferente em vários sentidos, mas, digamos, é um organismo, primeiro que é um clube de países ricos, com alguns pobres alguns semi-pobres ou pobres que querem parecer ricos e que estão se dando mal, como é o caso, infelizmente, eu não desejo isso, mas do Chile, né, por causa da mas que impõe... As exigências de... a visão totalmente neoliberal. Né? Eu fui presidente de uma organização internacional criada na época do presidente Lula sobre... Nenhum país dos BRICS participa da OCDE. Nenhum dos BRICS. Nem África do Sul, nem Índia, nem China, nem Rússia. Não. Todos, a maioria é mais ricos do que nós, né? A Rússia é mais rica. Certamente, né? A China é uma potência, renda per capita equivalente à nossa. Rússia, uma renda per capita 60% maior que a nossa. Nenhum deles, não tem nenhum deles. Acho que nenhum país de peso, assim, grande. Em desenvolvimento. País de peso, não. Tem países pequenos, sobretudo esses que tinham, digamos, seguiram uma política muito neoliberal, muito capitalista. Se isso foi útil para eles, eu não sei, mas o Brasil é um caso diferente. Então, eu queria voltar a explicar a razão. O OCDE tem um conjunto de regras, né?
É claro que você não tem, diferentemente do que acontece, como aquilo não é negociado, troca aqui e ali, essa troca política eu vou me referir a ela, mas não é troca. Aquilo você não é objeto de uma retaliação propriamente, se você descumprir. Mas é como se fosse um clube, assim, é a visão dos pares. Então, se o país é criticado, aquilo é ruim, né? O país não quer ser criticado. Se ele está na OCDE, ele não quer ser criticado. Então, vamos dizer, propriedade intelectual. Para pegar uma coisa que até começou, até no governo dos tucanos, nós depois levamos adiante, aprofundamos, etc., que é possibilidade de licença compulsória para medicamentos genéricos, por exemplo. Isso pode ficar afetado dentro da OCDE. Sabe, é muito difícil dizer aqui ou ali, mas tem essa exceção, mas eu não sei se vai ter nisso. Subsídios que nós possamos dar à nossa agricultura ou à indústria aeronáutica, enfim, regras que você possa criar para capitais estrangeiros, você fica submetido às regras da OCDE. Né? E o Brasil, como é um país em desenvolvimento, precisa fazer coisas que os países ricos talvez já não precisem mais. Né? Agora, eu compreendo que um país que a economia do Chile, que não é uma economia diversificada, isso não é demérito, é uma realidade. Né? No caso, mas do Brasil não, o Brasil, a Índia, a Rússia são grandes economias, muito, para não falar da China, obviamente, muito diversificadas, a própria África do Sul, embora menor também, são economias mais diversificadas, tem indústria, né? tem pretensões a ter investimento em tecnologia, e tudo isso exige, às vezes, certas políticas de proteção mesmo, não é protecionismo no sentido clássico, mas apoio, e essas políticas podem ficar prejudicadas pelo fato de você estar na OCDE. Por isso é que os outros países não entraram, não é por nenhuma outra razão, não é por nenhuma implicância ideológica, porque você dissesse, não, fosse na época, não, hoje em dia não tem como, né? Não teria razão para isso, porque não interessa. Agora, então eu não acho que é bom entrar, por isso eu até que... Agora, o pior de tudo é você passar o vexame, você abrir mão, você ser visto como abrindo mão. Houve recentemente, eu não sei que desdobramentos teve esse caso, mas a questão da presidência de um grupo de trabalho, acho que é um dos pouquíssimos que resta da rodada de Doha, que a rodada de Doha parou totalmente, né, da Organização Mundial de Comércio, mas um dos pouquíssimos sobre pesca. E o Brasil queria presidir. O Brasil é muito ativo nessa área, porque aí mistura meio ambiente com interesses comerciais, etc., subsídios para pequenos produtores. E a Índia vetou. Isso nunca aconteceu. Eu servi 2 vezes como embaixador em Genebra, além de ter sido ministro esses anos que você mencionou, me ocupando da parte das negociações comerciais. Nunca vi a Índia vetar o Brasil para nada. Ela podia até concorrer com o Brasil para alguma coisa, mas vetar, nunca. Por que ela vetou? Por causa da posição, digamos assim, que não é favorável aos países em desenvolvimento. Porque a Índia não está a fim de abrir mão dessa vantagem, o tratamento, que eles chamam de tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento. Então, isso é uma coisa assim, é inacreditável. Por que você acha que existe essa cultura do governo assim, de oposição aos organismos internacionais? Eu vira e mexe, eu vejo um ministro falando mal da ONU, falando mal... Isso é comum a outros países governados por... Eu conhecia dois países em que isso acontecia. Os Estados Unidos, que são a maior, ainda são a maior potência do mundo, inclusive militar. Uma vez brinquei com o embaixador americano. E o outro era o Afeganistão na época do Talibã. Que eles põem as regras deles acima de qualquer norma internacional. É como se o direito internacional não fosse conveniente. Não fosse conveniente, que eles não querem seguir as regras. Então, o sujeito está com 4.000 ogivas nucleares ali embaixo, tinha a maior economia do mundo, eu posso até entender que ele não... Foi dificílimo, por exemplo, fazer com que os Estados Unidos aceitassem. Eles aceitaram, finalmente. Aceitaram e na prática até tem seguido. Vinham seguindo até pouco tempo atrás, agora com o Trump é diferente. Que o mecanismo de solução de controvérsias da OMC fosse mandatório. Eles tinham dificuldade, porque dificuldade até legal lá dentro dos Estados Unidos, mas conseguiu-se. Tanto que, por exemplo, quando nós ganhamos um caso contra eles, no caso do algodão, né, eles não fizeram exatamente o que tinham que fazer, mas fizeram várias concessões, etc., na linha do que os órgãos de solução de controvérsias da OMC indicaram. Então, isso na área comercial. Na área militar, ou na área de segurança, vamos dizer assim, melhor dizendo, eles também não querem ser limitados. Olha, eu quero atacar o Iraque, eu vou atacar o Iraque, não me interessa o que o Conselho de Segurança faz. Agora, para o Brasil, gente, o Brasil sempre isso é uma tradição. Aliás, o Brasil, para todos os demais países do mundo que não sejam a maior potência, interessa... E o Afeganistão do Talibã? O Afeganistão do Talibã, porque aí era uma loucura absoluta, né? É você ter as normas, que elas te dão segurança.
Então, isso é uma proteção, né? Você ter a norma internacional, direitos humanos, normas internacionais sobre clima, normas internacionais na área comercial. Então, e aqui no Brasil, uma coisa que eu vi absurda, que acho que nesse governo, no governo Bolsonaro, está agravado, mas eu devo dizer a verdade que na cultura brasileira, que não era assim, mas que foi se tornando, eu me espantou muito, você obviamente se lembrará perfeitamente, de quando houve a discussão sobre a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU sobre o Lula, né, e sobre a possibilidade do Lula ser candidato. Obviamente, todos nós nos lembramos disso. E no final, o juiz do TSE, que era o Barroso, indeferiu. Mas eu não vou entrar nem no mérito do julgamento dele, que eu também acho errado, mas isso é uma outra coisa, talvez juridicamente mais complexa. Mas eu vou falar numa expressão que foi usada por um ministro de um outro tribunal, um ministro de um tribunal superior. O Brasil não vai se curvar à ONU. Que isso, gente? Não é se curvar à ONU. A ONU somos nós criamos aquelas regras para nos protegermos. Não, e validadas pelo Congresso Nacional. E validadas pelo Congresso. Não, no caso específico, sim, mas a própria ideia de não se curvar à ONU é uma coisa louca. A única pessoa que eu ouvi dizer isso antes era aquele senador americano Jesse Helms, que era de extrema direita na época do Clinton, que ele também dizia, ele imaginava que tinha helicópteros. Eu estava lá nos Estados Unidos na época, embaixador na ONU, havia uma lenda de que havia helicópteros negros, que eram os helicópteros da ONU, como se a ONU fosse invadir os Estados Unidos. Você sabe, a fantasia é livre. Paranoia absoluta. E, enfim, então é isso, quer dizer, eu acho que há uma rejeição da norma internacional. E isso acaba se transformando num falso conceito de soberania. Porque soberania não é desrespeitar a norma internacional. Soberania é você defender seu endereço, defender a Embraer, defender o pré-sal, defender... Eu diria até ajudar a construir a norma internacional, fazer parte. Que convenha, né, a gente. Lógico. Essa questão ambiental, você circula muito pelo mundo, você tem relações do mundo inteiro. O quanto está afetando a imagem do Brasil? O quanto essa agenda ambiental retrógrada está afetando a imagem do Brasil no exterior? Bom, certamente está. Inclusive, o que estávamos falando antes do acordo Mercosul-União Europeia, na minha opinião, claro que há um interesse muito grande de alguns países europeus, sobretudo da Alemanha, no mercado de manufaturas brasileiras. Então pode ser que... Mas eu acho que esse acordo está condenado. A Áustria já disse que não pode ser assinado. A França teve uma divergência profunda, até que ponto ela usa isso também porque ela teve dificuldade com a agricultura, é outra questão, mas deram de bandeja um bom argumento para a França para não ter o acordo. Então, certamente prejudica. Agora, e essa coisa de não dar pretexto na diplomacia internacional é fundamental. Não pode dar pretexto para alguém. Não vamos fazer com ele porque ele faz isso. Lógico, ótimo. Para eles, para quem não quer o acordo, eu não estou também desmerecendo os argumentos do Macron, porque alguns deles são válidos. Eu não concordo com a ideia de Estatuto Internacional da Amazônia. Claro. Aliás, era uma coisa de que não se falava nos nossos governos, porque o Brasil estava fazendo o que tinha que fazer. A soberania é você assumir a responsabilidade sobre o seu território, mas com responsabilidade. Claro. Né? E esse assunto só voltou justamente em função da total irresponsabilidade com que o tema é tratado. Sobre essa coisa do Irã, até é uma coisa que valeria a pena retomar, porque isso passou batido pela imprensa. O Lula recebeu uma carta dos americanos, acho que de próprio punho do Obama, né? Se eu não me engano. De próprio punho não, mas assinada pelo Obama. Assinada. Datilografada. Datilografada e assinada por ele. Assinada por ele. Isso que eu quis dizer, né? Quer dizer, assinada por ele. Pedindo uma mediação do Lula em relação àquilo que se discutia sobre o programa nuclear iraniano. Né? E o Lula e o presidente da Turquia foram ao Irã e arrancaram do Ahmadinejad um compromisso, aí eu te pergunto, até superior, se eu não me engano, àquilo que foi depois tratado pelo próprio governo Obama. O Obama pediu uma reunião com o Lula. E o assunto foi 90%, deve ter falado, já nem me lembro mais, mas deve ter falado alguma coisinha do tema da reunião, 90% foi Irã. E o resumo da reunião foram algumas frases que o Obama disse ao Lula. Primeiro ele disse assim, com relação ao Irã, eu estendi a minha mão e não fui correspondido, que era verdade, ele mandou lá um cumprimento e o outro não respondeu. Tal. Eu estendi a minha mão e eu não fui compreendido. O grande problema no mundo hoje, para ele, é o programa de segurança no mundo e paz, é o programa nuclear iraniano.
e eu preciso de amigos que falem com quem eu não posso falar. Não há recado mais claro. Claríssimo. Era essa a ideia. Você é uma das poucas pessoas que ocupou 2 ministérios do tamanho das relações exteriores e da defesa. E eu queria te perguntar um pouco essa questão da segurança, soberania e os militares brasileiros. Olha, eu acho que há distorções históricas também, né? Vem o próprio golpe de Estado, o papel dos militares dentro do Brasil, que inicialmente pode ter tido um sentido positivo. Eles gostam de relembrar, por exemplo, o papel que eles tiveram na proclamação da República, difamado agora pelo ministro da Educação, teu sucessor aí. É páreo, o teu sucessor com o meu, eu vou te contar ali, é o que há de pior. São os dois expoentes. Acho que são os dois expoentes. Aliás, eles devem ter estudado na mesma escola, em algum momento, não foi no Rio Branco, mas enfim... Então, quer dizer, a proclamação da República, gosto de se identificar com isso, gosto de lembrar que eles se recusaram a ser capitães do mato, falam um pouco menos, nós também o tenentismo, o fim da República Velha, tudo isso é verdade, naquela época eu acho que teve um papel. Eu só acho que, digamos, depois com a evolução histórica e a Guerra Fria, aquilo acabou sendo distorcido. Mas volta e meia eles se interessam e eles acham que eles são bons administradores, são honestos, acho que na maioria até é verdade, eles são, eu me lembro com a própria presidenta Dilma, quando tinha um assunto assim complicado, não, vamos chamar aqui para a infraestrutura, vamos dizer, sei lá, uma questão, usar na própria engenharia lá. Chamava os militares. Chamava o exército, não sei o quê. Então, quer dizer, há uma certa confiança na capacidade deles de desempenharem uma missão. Então, isso os faz crer também que eles são capazes de desempenhar a missão de governar o país, que é uma coisa um pouco diferente. Mas nesse caso específico, só para também fazer um pouquinho de justiça, eu acho que eles estavam, assim, se sentindo meio relegados, e o que não é verdade, porque eles talvez eles não estavam ocupando postos tão vastos quanto ocuparam na época da ditadura militar, obviamente, mas, em termos de investimento, nunca receberam tanto. Eles mesmos reconhecem isso. Eu acho inclusive projetos estratégicos. Projetos estratégicos, como submarino nuclear, caças, avião de transporte de tropas, jato, seria um dos primeiros do mundo, se não o primeiro, blindados, nova geração de blindados, sistema de controle eletrônico de controle das fronteiras, não, muito investimento. Eu vivi isso, o governo Lula, sobretudo a partir de 2004, 2005, até o final do primeiro mandato da Dilma, foi investido muito. Eles nunca tiveram tanto investimento, eles reconhecem isso, aliás. Reconhecem, volta e meia, quando você ouve ali uma entrevista de um militar, diz, não, porque quando fala, conforme disse a Estratégia Nacional de Defesa, que foi aprovada no governo Lula, sim, e reeditada no governo Dilma, depois eles citam assim, não, porque quando foi criado o Departamento de Projetos, criado na época já da Dilma, enfim, então, quer dizer, eles sabem que isso é assim. O submarino nuclear é uma negociação complexa. Quais são os países que estão dispostos a transferir tecnologia nuclear? Não sei, então, mas o fato é que eu acho que eles, talvez, em termos de cargos, eles tenham sentido um pouco, a meu ver, bobo, errado, mas então eles viram com o Bolsonaro uma oportunidade de voltar a ocupar cargos. Mas já estão todos saindo também. Pois é. Os mais importantes saíram. Santos Cruz, que foi o primeiro que saiu, eu conheci bem, porque foi na nossa época, na minha época especialmente, na época da presidenta Dilma, mas digamos eu como ministro da Defesa, que ele foi nomeado para o Congo. É o único general brasileiro que teve numa guerra. Porque no Haiti não era guerra, era uma operação local, com alguns riscos, mas eu acho que os únicos militares que morreram brasileiros foram no terremoto. Não é? Não foi combate, né? Não foi combate. Teve um lá que teve um outro acidente, mas nada. No Congo era uma outra coisa. No Congo não tinha tropa brasileira, mas ele comandava e tinha que ir para a linha de frente. Então, esse general saiu porque não concordou com a maneira de manipular as verbas de comunicação. Em resumo, foi isso. Né? E com a filosofia lá do Olavo. Você acha que mudou a... Eu acho, então só para tentar... Diga. Então eu acho que eu vi isso. Agora, voltando assim, eu acho que é muito importante que os militares sejam prestigiados, estejam conscientes da importância que eles têm para a defesa do país. Celso, grande prazer ter você aqui. Obrigado a você. Foi uma honra. Eu conversei hoje com o ex-ministro Celso Amorim. Na semana que vem, sempre às 20 horas, na AltV e nas redes sociais, teremos outro convidado. Até lá.